Todas as pessoas que se dão mal e atraem para suas vidas uma série de dificuldades e empecilhos, elas pecam em não respeitar dois verbos. Num dos vídeos anteriores dessa série, eu já falei sobre um desses verbos, que é calar a boca. Eu sempre vejo que aquelas pessoas que não respeitam esses dois verbos se dão mal. E ao contrário, também aquelas que respeitam sempre têm a vida com maestria. Eu já falei para você do verbo calar a boca, agora eu quero falar sobre o verbo perguntar. Perguntar é o segundo verbo mais importante do mundo. As perguntas produzem melhor conversação porque elas estimulam ambas as partes e isso melhora muito a comunicação. As perguntas evitam, por exemplo, que você tome atitudes erradas, como nos casos em que você acha que uma pessoa está tratando você de forma diferente e antes que haja o distanciamento ou que o distanciamento se torne prejudicial, você procura a pessoa e esclarece com ela a sua má impressão, se é verdade ou não. Nesses casos, basta uma pergunta simples como: me disseram que você disse tal coisa a meu respeito, é verdade? Ou então, não sei se é verdade tal coisa, mas fiquei sabendo que você disse isso, isso, aquilo. Em ambos os casos, dos exemplos que eu dei aqui, você confirma e tira a má impressão. Se for verdade, é verdade, senão você evita de ficar com raiva. As perguntas evitam que você perca tempo precioso, como nos casos em que você pode agilizar uma pesquisa, estudo ou mesmo encontrar um caminho quando você transita por um lugar desconhecido e você se vale de uma informação dada por uma outra pessoa. O ser humano, em geral, ele gosta de dar informações. Claro que você tem que pedir informações para a pessoa certa. As perguntas também libertam o seu cérebro para você criar, para você pensar mais rápido. Sabe aqueles casos em que você recebe uma comunicação de alguém, por exemplo, e as perguntas ajudam você a se certificar de que você entendeu. Você vira para a pessoa e diz: olha, eu entendi isso, é verdade, é assim mesmo, eu entendi certo, deixa eu repetir para ver se eu entendi. Isso é muito importante. Agora, existem duas regras valiosas sobre as perguntas. Primeiro, as perguntas devem ser específicas para que gerem respostas específicas. Elas não devem jamais ser vagas, confusas, por isso você sempre deve pensar antes de perguntar. Segunda regra, elas devem ser corretas, pois há uma lógica que afirma que é preferível responder errado à pergunta certa do que responder certo à pergunta errada. Então, se você faz uma pergunta errada para alguém ou para si mesmo, nenhuma resposta vai dar certo. Mas se você estiver fazendo a pergunta certa, mesmo que venham 10 respostas erradas, você vai acabar achando a resposta certa. Vou te dar alguns exemplos. Se você pergunta para alguém algo como: o que eu posso fazer para melhorar? Mas você não diz melhorar em quê? Então nenhuma resposta será adequada, porque as respostas também serão confusas, porque a pergunta está errada. Ou quando você pergunta para você, por exemplo, algo dá errado na sua vida e você se pergunta: puxa, o que eu fiz para que isso me acontecesse? Às vezes a pergunta não é essa, porque você faz a pergunta: o que eu fiz? Teu cérebro fica procurando tudo que você fez e de repente você fez tudo certo. Talvez a pergunta devesse ser: o que eu deixei de fazer para que isso me acontecesse? O que eu não vi e que passou e que aconteceu ao meu redor? Porque aí o cérebro vai buscar a resposta adequada. Outra coisa muito importante que você tem que saber sobre as perguntas é o seguinte: elas têm que ser oportunas, ou seja, no momento adequado, na oportunidade adequada, elas têm que ser pertinentes ao assunto que está sendo tratado, ao contexto do assunto, e elas não podem ser invasivas, elas têm que ser não invasivas. Eu vou te dar um exemplo de cada uma dessas 3 perguntas. Por exemplo, você está numa reunião de trabalho, então a pergunta tem que ser oportuna. Você está numa reunião de trabalho, é uma reunião curta, é um dia que vai ser bem complicado na empresa, bem corrido, ou a pessoa que está coordenando a reunião já disse isso. Aí ela explica um assunto e diz assim: alguém tem alguma dúvida? Aí você faz uma pergunta sobre algo que vai acontecer. Ela falou da fase 1, já explicou que a fase 1 começar hoje e vai até sexta-feira. Hoje é segunda-feira. Alguém tem alguma pergunta? E a pessoa diz assim: ah, sim, eu quero saber como é que vai ser quando chegar na fase 6. Quer dizer, é inoportuno, porque não estamos falando daquilo naquele momento. Então, isso é uma pergunta inoportuna. Agora, existe a pergunta também não pertinente. Está se falando sobre, numa reunião de trabalho, sobre o novo planejamento que vai ser feito, sobre as metas que nós temos esse mês e tal. Aí, o coordenador da reunião diz assim: alguém tem alguma pergunta? Aí a pessoa pergunta: sim, eu queria saber quando que são minhas férias. Ah, eu queria saber quando que vem o aumento. É uma pergunta, não é pertinente
ao assunto que está sendo falado. São perguntas tolas, são perguntas idiotas. E perguntas idiotas não produzem nada. Agora, eu também falei que as perguntas têm que ser não invasivas, não falei? Ô Ivan, o que é uma pergunta invasiva? Uma pergunta invasiva é uma pergunta que invade a privacidade das outras pessoas. Por exemplo, quanto que você pagou nesse carro? Quanto que custa o aluguel da sua casa? Essas coisas que você não tem nada a ver com isso, não fazem parte da sua vida. Para que ficar se biscuindo na vida dos outros? Agora, se a pessoa for muito amiga sua e ela te der liberdade para perguntar isso, tudo bem. É um homem mais velho chegar com uma mulher mais nova que ele, 20 anos mais nova, e você perguntar para ele, é sua filha? É sua filha mais velha? Ou então um homem como eu, com 56 anos, chegar com uma filha de 5 e a pessoa perguntar, é sua netinha? Isso é uma pergunta invasiva, uma pergunta tola, uma pergunta que não tem nada a ver. Por que você tem que saber da vida dos outros? Por que fazer perguntas que não interessam para você? Para que saber quanto alguém pagou de um carro? Ou aquele tipo de pergunta idiota. Agora eu vou dar para você alguns exemplos, eu nem precisaria dizer, não é? Mas a gente tem que dizer, infelizmente. Olha, não faça perguntas cretinas, por favor. Ninguém gosta de gente que faz pergunta cretina. O que é uma pergunta cretina? Pergunta cretina é uma pergunta que, por mais que você se esforce, você não vai conseguir responder. Por quê? Porque ela não tem sentido. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando você chega num estabelecimento comercial e alguém pergunta assim para você, pois não, como que você responde uma pergunta dessa? Não tem significado. Pois não? E com a interrogação, qual o significado dessa pergunta? Como que a gente responde uma coisa assim? Quer ver um outro exemplo? Algum desses exemplos você já deve ter ouvido, quando você é cliente e entra em algum lugar. Você chega, a pessoa diz assim, o que é o seu bem? O que é o seu bem? Pô, eu não sei do que a pessoa está falando, o que é o meu? O que é o meu o quê? Eu fico sempre me perguntando isso. Aí alguém chega e diz assim, já viram para o senhor, moço? Já viram para mim? Ué, mas eu tenho 2 olhos, por que eu preciso que alguém veja para mim? Ou então a pessoa pergunta assim para você, já estão vendo para o senhor? Eu penso, não, eu mesmo estou vendo, eu tenho 2 olhos, não tenho deficiência visual, então eu posso eu mesmo ver. O outro pergunta assim, já estão vendo o seu? Ou então, já viram o seu? Eu sempre respondo, não, o meu não, e o seu? Dá vontade de responder isso, porque você não sabe do que a pessoa está falando. Ou a clássica, né? O senhor já foi atendido? Porque veja, raciocine comigo, como é uma pergunta cretina. Se eu já tivesse sido atendido, eu teria saído dali e ido embora. Simples assim. A pergunta correta seria, o senhor já está sendo atendido? Alguém está lhe atendendo? Ou, na maioria dos comércios, a pergunta correta mesmo seria, sabe qual? Alguém já viu o senhor? Alguém já enxergou o senhor aqui dentro? Porque na maioria dos lugares a gente não é nem enxergado. E é claro, tem as outras perguntas cretinas também, né? Quando você está, por exemplo, você entra numa concessionária, de veículos. Aí você entra lá, tem assim uma placa, seminovos, tem todos aqueles carros usados. Aí tem peças e serviços e tem lugar, novos, 0 km. Aí você se encaminha para peças e serviços, você quer comprar alguma peça para o seu carro. Aí depois de 5 ou 10 minutos, se você tiver bastante sorte, aí vem alguém e te faz aquela pergunta cretina. O senhor deseja alguma coisa? Veja, o que é que você responde? Diga para mim, não, por favor, diga. O que é que você responde? Você saiu da sua casa e entrou no lugar. Você acha que a pergunta correta é, o senhor deseja alguma coisa? Você se senta numa mesa de um restaurante com a sua família. O garçom vem e pergunta, vocês desejam alguma coisa? Puxa vida, mas o que é que você vai fazer lá se você não desejou? Você para do pedágio, você paga o pedágio baratinho, aqui nesse país são pouquíssimos pedágios, claro, tudo baratinho, né? Se você morar aqui na região do interior de São Paulo, onde eu moro, você vai entender o que eu estou falando. Para você andar 200 km, você paga 7 pedágios. Aí você para, vamos supor que você precise do recibo do pedágio. Você paga e você fica parado esperando o recibo. A pessoa olha para você, o senhor deseja alguma coisa? E aí, o que você responde? Entende o que eu estou querendo dizer? As perguntas são importantes? Sim, elas são muito importantes. Perguntar é o primeiro verbo, o segundo verbo mais importante do mundo. É muito importante perguntar. Mas as perguntas têm que ser corretas, oportunas, pertinentes, não invasivas. Tem que ser a pergunta certa e tem que ser uma pergunta específica. Por exemplo, em vez de você perguntar para alguém, posso ajudar? Você pode perguntar, como eu posso lhe ajudar? O que posso fazer pelo senhor hoje? Como eu posso lhe ser útil? Como eu posso ser útil, senhora? A senhora aceita um cafezinho? A senhora aceita uma água? A senhora está com os seus documentos pessoais? Pode me emprestar, por favor? Essas são maneiras corretas de você se comunicar. Agora, claro, se você, como muita gente acha que é loucura isso que eu estou falando, que está certo, que está... Então,
importa, continue fazendo o que você sempre fez e seja muito feliz, é o que eu desejo para você. Se já dá certo para você, e se para você parece loucura o que eu estou falando. Agora, se você quiser melhorar os seus resultados da vida, ter os melhores empregos, ganhar os melhores salários, ser sempre o primeiro a ser promovido e ter portas abertas, então eu sugiro que você preste atenção nisso, porque as perguntas são extremamente importantes. Agora, eu não lhe falei das principais perguntas que vão fazer com que o mundo abra as portas para você e você se torne querido em todos os lugares que você for. São perguntas simples. Ó. No casamento, por exemplo, você pode perguntar para o seu cônjuge. Você pode fazer 3 perguntas. Ó. O que eu faço e é bom e eu devo continuar fazendo? O que eu faço e não é bom e devo parar de fazer? O que eu ainda não faço e que é bom e eu deveria começar a fazer? No seu emprego, por exemplo, você pode ir até a pessoa que te contratou e fazer a seguinte pergunta para ela. Agora que você já me conhece, depois de 1 ano, 2 anos, 6 meses, você me contrataria novamente? Porque se a pergunta demorar um pouco para ser respondida, pode ser que você já tenha perdido seu emprego e você ainda não ficou sabendo disso, entendeu? Você pode se perguntar também para a pessoa com quem você é casado, você se casaria comigo novamente? A resposta vai revelar o tipo de vida que você pode esperar daqui para frente. Você pode também, e esse é um conselho que eu lhe dou, se você é empregado, trabalha com pessoas assim ao seu redor, você é dono de uma empresa e tal, se você ocupa um cargo de liderança, você deve fazer a seguinte pergunta para as pessoas que você lidera. Pergunta assim, ó, simplesmente assim, como eu posso melhorar como líder na sua opinião? E aí você tem que estar disposto a ouvir, realmente ouvir, para que você possa mudar. Porque quem está dentro da pintura não enxerga a moldura. Por isso que as perguntas são tão interessantes. As outras pessoas às vezes enxergam muito melhor por estarem de fora do que você, que está dentro da pintura. Uma outra pergunta interessante também é você fazer para as pessoas mais próximas de você, do seu trabalho, você perguntar assim, tem algo em mim que deixa vocês irritados? Eu sou um chato de galocha? Tem algo que eu faço e que aborrece vocês? E você tem que estar disposto a ouvir, se você quiser melhorar. Agora, se você for aquele tipo de pessoa que acha que você é certo e o mundo inteiro está errado, ora, prossiga, continue sendo odiado. As pessoas não vão dizer para você que elas odeiam, mas elas odeiam. É que as pessoas não falam para você, elas falam de você, elas falam sobre você, mas elas não falam com você, entendeu? Então são apenas conselhos dentro dessa série, a habilidade mais desejada do mundo. Se você, ao assistir, você fica com alguma dúvida, então lembre-se o seguinte, ó, coloque aqui nos comentários do vídeo perguntas específicas, porque durante todo o mês de setembro a programação é assim, eu vou falar todos os vídeos aqui do mês de setembro aqui no canal, eles serão sobre esse assunto, a habilidade mais desejada do mundo. Então a grade é assim, segunda, quarta e sexta tem um vídeo, então são 3 vídeos na semana. E todo domingo de setembro eu farei uma live às 18 horas para responder pergunta dos 3 vídeos da semana. Você ficou com dúvidas? Coloque a sua pergunta nos comentários. Deixa aqui nos comentários para mim o que você está achando dessa série. Não é inscrito no meu canal ainda? Quer ficar por dentro de todos os vídeos? Desce o dedo aí no inscrever-se, se inscreve e depois clica na sinetinha também. Deixa o teu gostei para mim, o teu gostei leva o vídeo mais longe. Esteja comigo, deixa aí teu comentário, eu garanto que eu vou ler e vou ficar bastante feliz em saber o que você está achando disso. Venha comigo participar dos lives também. Tem muita coisa boa ainda dentro desse mês, nessa série. Longos dias e belas noites para você.